Boa noite a todas e a todos. É com imensa alegria que damos continuidade às palestras da 12ª Semana Acadêmica, intitulada A Psicologia, resistindo em tempos de crise sanitária, política e social no Brasil. Enquanto diretório acadêmico, acreditamos que é papel da universidade estar constantemente implicada na formação da consciência crítica da nação. Devido a isso, as palestras do dia de hoje se estruturam sobre o eixo das relações de poder do contexto contemporâneo, que se atravessam no campo da psicologia. Esta segunda palestra tratará do fenômeno da pós-verdade, constando o esvaziamento da crítica e das dimensões simbólicas da ética e da política na construção de uma ambiência psicossocial de reificação e objetificação da subjetividade. Passo a palavra para o professor André Guerra, que se apresentará e mediará esse momento. Obrigado, Laís, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer profundamente a professora Daniela, uma grande companheira de muitos anos de estrada. Agradecer a Bruna, enfim, agradecer a todas as pessoas desse lindo e maravilhoso diretório acadêmico que a Universidade de Caxias do Sul tem a sorte de ter e que não poderia ter um melhor nome para uma memória melhor do que Silvia Lane, né? Então, queria agradecer enormemente não só o convite, mas agradecer pela beleza desse evento, né? Então, é um evento incrível, muito bonito e absolutamente necessário nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo. E gostaria de retomar uma fala da professora Daniela na abertura dos painéis maravilhosos de hoje, com a professora Aline, com a professora Raquel, que é a necessidade de nós termos coragem para enfrentar esses momentos e coragem para dizer o que não pode permanecer calado. Acho que esse diretório acadêmico ele é tão admirável por ele praticar esse valor tão bonito e tão essencial nos dias de hoje, que é a coragem. E aproveito também para deixar aqui registrado toda a minha solidariedade às companheiras e companheiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que teve hoje uma lamentável notícia, que é a explicitação dos tempos antidemocráticos que nós estamos vivendo. E eu espero, com toda a minha... do fundo do meu coração, que o professor Carlos Bulhões, por hombridade, se recuse a aceitar, a assumir a posição de reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando que ele é uma pessoa que respeita a democracia, que zela pelo direito dos professores, dos docentes e discentes da universidade de elegerem os seus reitores. Pois bem, pessoal, dito isso, então, gostaria de concentrar essa minha fala de hoje em torno de um tema que me foi pedido para discutir, que é a relação entre fake news e saúde mental, a relação entre pós-verdade e saúde mental, tendo em vista o livro que nós publicamos, Psicologia, Comunicação e Pós-Verdade. Então, eu vou fazer um apanhado para que a gente possa contribuir com as discussões que foram feitas na tarde de hoje, nos dias de ontem e ainda seguirá para o próximo dia, para que a gente possa repensar, nesses tempos que nós estamos vivendo, qual é o papel e qual é o compromisso da psicologia, dos psicólogos e das psicólogas nesses contextos que nós estamos vivendo hoje e que, lamentavelmente, não tem as suas origens e as suas raízes apenas no presente, mas que remonta toda a história de escravização e de colonização, não só do nosso país, mas de toda a América Latina. E a fala de hoje, que eu me proponho a fazer, não busca trazer otimismo, mas busca trazer realidade, para que a gente possa fazer um diagnóstico o mais apurado possível da nossa realidade, para que esse diagnóstico
possa nos motivar a partir dele, deliberar ações concretas que tenham mais esperança de serem bem-sucedidas. Porque se a gente parte de um diagnóstico equivocado, os nossos esforços tendem a cair em desgraça. E é isso que nós temos visto ao longo da história brasileira. Então, a minha proposta é tomar o título da semana acadêmica, Reexistindo em Tempos de Crise Sanitária, Política e Social no Brasil, e eu quero extrair desse título 5 termos que vão balizar essa minha fala, que é existência. A gente precisa debater e refletir sobre o que nós queremos dizer quando nós queremos dizer existência, crise, saúde, política e sociedade. Ao longo dessa fala, eu quero transitar por entre esses termos. Eu vou dividir a minha fala, como ela vai ser em torno de 1 hora, em 4 pontos. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, eu quero recolocar o problema das fake news. Eu quero tirar o problema das fake news daquilo que o debate comum, o senso comum vem debatendo nos campos jurídicos, no campo jornalístico e sobre as fake news, que são as notícias falsas. Eu quero recolocar esse problema num contexto de derrota dos movimentos e das epistemologias emancipatórias que surgiram no sul global. Esse é um primeiro ponto. O que as fake news dizem para nós mais do que elas aparecem no cotidiano? O que elas dizem sobre o nosso modo de ser e o nosso modo de existir? Mais do que isso, o que a disseminação das fake news, o que a pós-verdade diz sobre os fundamentos mais profundos da nossa sociabilidade? O que ela diz sobre os fundamentos psicossociais sobre os quais se erguem as nossas sociedades e se ergue o próprio Ocidente como um todo. Então é isso que eu quero oferecer, uma discussão que a gente pode partir de algo em detalhe, que são as fake news, mas nos abrirmos para um universo muito mais amplo, e que eu acredito que aí é que os psicólogos e as psicólogas podem, e eu diria, devem, a partir de agora, contribuir. Porque não basta para que a gente tente mudar a realidade, que a gente simplesmente se empenhe em operar a realidade. Mas antes de tudo, e eu acho que nesses momentos de derrotas sucessivas que nós estamos vivendo, se torna necessário que nós consigamos parar e pensar sobre os próprios modos que nós utilizamos para interferir na realidade. Porque também nós estamos colonizados. As nossas técnicas, as nossas teorias, as nossas reflexões, as nossas epistemologias, a nossa ética e a nossa moral, ela já está contaminada por uma doença que nos constitui. Esse é o recado desse primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. O segundo ponto é que a gente possa fazer o que eu estou chamando de uma pré-história, uma breve pré-história da pós-verdade, para que a gente possa retroceder no tempo histórico e observar como que, ao longo do tempo, a relação entre os sujeitos e a verdade foi se transformando. Por que isso é muito importante? Porque hoje a gente toma a noção de verdade como dada, como sendo o que é e sendo o que sempre foi. Mas, se a gente fizer um retrocesso histórico, a gente vai perceber que essa relação ela se alterou. E nessa alteração da relação que nós, o Ocidente, estabelece com a verdade, não se perdeu só um sentido que a verdade um dia teve e hoje não tem mais. Mas aí eu quero chegar já no terceiro ponto, que nesse processo de mutação da relação com a verdade, se perdeu algo de mais profundo da existência humana, que é justamente a sua especificidade. Qual é a especificidade do animal humano? Há uma especificidade do animal humano? E eu pergunto isso porque os animais, no mundo dos animais, eles não estabelecem relações com o falso e com o verdadeiro. A relação com o falso e com o verdadeiro é uma relação especificamente humana.
Mas se a relação entre o falso e o verdadeiro ela é especificamente humana, a gente tem que se perguntar, qual é essa especificidade humana? Será que nós já não nos esquecemos sobre qual é ela? Nós nos deixamos de perguntar sobre qual é essa especificidade? E do meu ponto de vista, a psicologia, lamentavelmente, na esteira de todas as ciências disciplinares que surgiram com a modernidade, ela também contribuiu para esse esquecimento. E esse esquecimento hoje, em 2020, no dia 16 de setembro, está cobrando o seu preço. Nesse terceiro ponto, eu quero justamente para problematizar essa especificidade da relação da existência humana, eu quero trabalhar com a dicotomia entre pensamento e cognição. Da mesma forma que para nós a verdade ao longo da história sempre parece ter sido a mesma, como nós vivenciamos ela hoje, para nós também a relação entre pensamento e cognição é algo natural, é algo dado, como se fossem sinônimos. E o que eu quero problematizar nessa terceira parte é que isso é um engano e isso é um equívoco. Há distinções completamente distintas entre pensamento e cognição. Enquanto a cognição é um elemento que os animais humanos compartilham com todos os outros animais, apesar de em quantidades distintas, o pensamento ele é algo que qualitativamente torna os humanos estruturalmente distintos dos outros entes que habitam o mundo. Mas que nós, em função da sociabilidade em que a gente vive hoje, que é a sociabilidade moderna, erguida sobre o fundamento de uma noção de verdade que se perdeu ao longo da história e que hoje se torna uma verdade funcional e utilitarista, esse ser humano que habita a Terra hoje, ele não se distingue fundamentalmente no ponto de vista ético e, portanto, ele não se distingue substancialmente em relação aos outros animais. Isso é um problema que a gente vai discutir que está no núcleo da disseminação das fake news, que está no núcleo da ambiência, dessa socioantropologia da pós-verdade. E aí, por fim, se sobrar tempo para a gente ainda debater dar um fechamento para esse percurso, eu quero falar justamente sobre a necessidade de nós, psicólogos e psicólogas, principalmente, nos ocuparmos com o problema da necessidade de uma refundação ético-política dos fundamentos que constituem a especificidade da existência humana. Que a ocupação da psicologia ela é justamente com os modos de viver. E que ocupar-se com os modos de viver é indissociável de uma ocupação com a ética e com a política. E que, uma vez esquecido isso, nós, lamentavelmente, só teremos sucessivamente derrotas para lamentar. Então, esse é mais ou menos o roteiro da minha fala e a gente vai conversando. Quero que vocês se sintam absolutamente à vontade para anotarem suas questões, suas perguntas, para que a gente possa debater. Então, eu vou começar no primeiro ponto, que é a necessidade da gente recolocar o problema da relação entre fake news e saúde mental em um contexto de derrota das epistemologias emancipatórias. Bom, pessoal, primeiro ponto. O que nós entendemos por saúde? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. O que para nós é saúde? O que para nós é doença? Essa mesma pergunta, ela também deve ser feita às próprias fake news, às notícias falsas. O que é a falsidade e o que é a verdade? A gente tem clareza sobre esses termos, a gente tem clareza sobre o sentido do que a gente quer dizer quando a gente emprega esses termos, e a gente tem, principalmente, clareza sobre as repercussões que esses termos têm na própria existência. Eu faço essa pergunta porque se a gente não estranhar a noção de verdade e a noção de saúde que nos é imediatamente dada, a gente vai ficar condenado a tratar as fake news da sua face mais superficial, que são simplesmente as notícias falsas, que são as notícias que não são verdadeiras. E que como isso pode repercutir na saúde? Com ansiedade, com tristeza, com ódio, com raiva? Bom, se a gente partir dessa perspectiva, que é uma perspectiva válida, ela é uma perspectiva útil, ela funciona,
a gente pode esquecer de se perguntar sobre o que torna a disseminação de notícias falsas possível. O que torna isso possível? Qual é a condição que possibilita isso? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E aí a gente vai precisar, para fazer essa pergunta, estranhar, em primeiro lugar, a noção de verdade e a noção de saúde que a gente comumente tem. Eu quero colocar a noção de saúde absolutamente vinculada ao próprio existir humano, e por isso, de novo, remetendo ao título da semana acadêmica. Por quê? A saúde, ela não é um elemento, ela não deve ser compreendida como um elemento incidental, como um elemento homeostático. Mas a gente precisa entender a saúde dessa convergência daquilo que o ser humano é com aquilo que ele está sendo. Mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente vai precisar entender o que é este ser do ser humano. E a gente vai entender que nas grandes divergências políticas, nas grandes divergências epistemológicas, nas grandes divergências teóricas, muitas vezes o que está em questão é uma imagem do que o ser humano é. Será que o ser humano é livre? Será que o ser humano ele é um ser que pensa? Será que o ser humano é um ser que pode criar, que pode desenvolver-se, que pode crescer? Isso são perguntas que estão no âmbito da saúde. Eu vou fazer essa reflexão justamente trazendo para isso. A saúde é quando o ente que o ser humano está em acordo com a sua estrutura para a qual ele está propenso a ser. E a gente vai discutir isso quando entrar nesse ponto, que a especificidade do ser humano é a abertura, é a capacidade de criar e criar-se, de inventar e inventar-se. Isso seria o distintivo do ser humano em relação a todos os outros animais com quem ele compartilha a terra. E não uma especificidade, uma característica singular, uma dor ou um sofrimento. E aí, se a gente estranhar essa verdade, se a gente estranhar a relação com as fake news, eu quero que a gente pense num aspecto muito, muito importante, que é o seguinte: quando a gente pensa nas fake news, a gente pensa que o problema delas é elas serem falsas. Porque, afinal de contas, desde 2016, a disseminação de notícias falsas ao longo de toda as mais consolidadas democracias ocidentais gerou destruições massivas. E o mais inusitado é que essas notícias falsas, elas conseguiram fazer com que essas destruições massivas contassem com o apoio popular. E aí a gente pode ser levado a crer de que a disseminação de notícias falsas produz um certo adoecimento social, que faz com que o nosso tecido social, as relações sociais, ao invés de serem permeadas por relações positivas, passam a ser permeadas por relações de ódio, de competitividade, de raiva, de medo, de autodestruição e alter e destruição. Agora, a grande inversão que eu gostaria de fazer nessa recolocação do problema das fake news em relação à pós-verdade é justamente assumir que as fake news, elas não produzem o adoecimento social. É justamente o adoecimento social que serve de condição de possibilidade para a emergência e disseminação das fake news. Agora, se a gente chega nessa conclusão de que é o adoecimento social que possibilita a disseminação de fake news, a gente vai, estranhando essa relação, fazer mais uma pergunta. O que nos incomoda nas notícias falsas? É a falsidade das notícias? Qual é o problema das notícias falsas? É a sua falsidade? É a sua não veracidade? É importante a gente perguntar isso, porque se a gente compreende da forma como imediatamente a gente é levado a entender o problema das fake news, a gente acaba entendendo que o problema das fake news é elas não serem verdadeiras. Porque, sendo falsas, elas produzem as destruições todas que nós estamos vivenciando hoje e que continuaremos vivenciando
para os próximos períodos. Só que a grande questão é, será que se as notícias falsas se reduzissem ao caráter, a natureza das notícias, do problema trazido pelas notícias falsas, se reduzisse sua falsidade, será que ela seria tão problemática? Notícias esdrúxulas que circulassem por aí, sem ninguém atentar para elas, seria um real problema? Ou será que o problema das fake news não é o fato de elas serem falsas ou não serem verídicas? Será que o problema das fake news não é exatamente a capacidade que elas têm de serem tomadas como verdadeiras? E se a gente chega à conclusão de que o problema das fake news não é o fato de elas serem falsas, mas o fato de elas serem tomadas como verdadeiras quando não são, será que a gente não poderia dizer, estranhando essa relação entre fake news e saúde e adoecimento, que o grande problema que nós estamos enfrentando não é uma relação com o falso, mas é uma relação com o verdadeiro? Será que não é a verdade a origem de todos os nossos problemas, ao invés da falsidade? Essa é a grande questão que eu quero deixar em aberto nesse primeiro ponto que eu estou trazendo, para recolocar o problema. Será que não é a verdade o nosso problema, ao invés da falsidade? E aí eu chego ao segundo ponto. O segundo ponto é justamente uma breve história, uma breve pré-história da pós-verdade. Se a gente analisar hoje o nosso entendimento sobre pós-verdade, ou melhor, antes da gente chegar no entendimento sobre a pós-verdade, se nós analisarmos o nosso entendimento sobre a verdade e a gente se perguntar o que eu entendo por verdadeiro e o que eu entendo por não verdadeiro, quase que invariavelmente a gente vai chegar à conclusão de que aquilo que é verdadeiro é aquilo que imediatamente pode ser constatado como uma evidência para mim. Pode ser uma evidência tangível do que, por exemplo, eu sou o André, ou pode ser uma evidência meramente racional. 2 mais 2 são 4. Agora, a grande questão que quando a gente for analisar mais precisamente o entendimento que a gente tem por verdade, a gente vai ver que toda a atribuição que a gente dá à noção de verdade está vinculada necessariamente a um sinônimo de certeza e exatidão. Aquilo que é certo, aquilo que é exato, é verdadeiro. Aquilo que é incerto ou inexato não é verdadeiro. Muito bem. O que a gente está dizendo que hoje nós, modernos, concebemos que a verdade ela é uma questão de certeza. Só que isso que para nós é absolutamente auto-evidente, se nós retrocedermos na história do Ocidente e chegarmos até 400, 500 anos antes de Cristo, lá quando a gente vai encontrar os gregos pré-socráticos, a gente vai se surpreender que, para os gregos, a relação que o sujeito estabelecia com a verdade não era exatamente essa relação que nós, hoje, modernos, estabelecemos com a verdade e que para nós parece natural. Para um grego, especialmente para um grego pré-socrático, a relação que o sujeito estabelece com a verdade ela é de uma ordem absolutamente distinta. Para nós, a verdade ela é quase como que um objeto largado ao mundo. A verdade é como algo que está à disposição para ser encontrada por mim. Eu posso, tal como eu sou, capaz de encontrar a verdade. É como se a verdade fosse de pleno direito dado ao ser humano. Mas se a gente pegar a história da filosofia, e quem nos ajuda a fazer isso é Foucault, com um livro A Hermenêutica do Sujeito. Eu vou citar alguns livros aqui ao longo da minha fala, para quem eventualmente quiser posteriormente cotejar essas informações que eu estou trazendo. Na hermenêutica do sujeito, o Foucault vai trazer uma discussão muito interessante. Ele vai remeter a Sócrates, e ele vai trazer uma inscrição que estava gravada no templo de Apolo, em Delfos. Nessa inscrição estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Só que é interessante
que o Foucault ele vai relacionar esse aforismo, conhece-te a ti mesmo, com a evolução da história, da relação entre o sujeito e a verdade. E que estaria lá, nesse conhece-te a ti mesmo, o fundamento de uma relação absolutamente distinta que nós, modernos, estabelecemos com a verdade. Só que o Foucault ele faz uma afirmação muito interessante quando ele diz: mas esse conhece-te a ti mesmo até pode ser familiar para nós modernos. Porque nós, modernos, conhecemos a importância do conhecimento para o acesso à verdade. E aí o Foucault vai dizer o seguinte: mas essa inscrição conhece-te a ti mesmo, para os gregos, ela estava submetida a um outro princípio. O princípio do cuidado de si. Cuida-te de ti mesmo. Em que o conhece-te a ti mesmo, ou seja, o conhecimento, ele era simplesmente uma parte desse processo do cuidado de si. E aí o Foucault vai dizendo que, ao longo da história, durante 1000 anos, a relação dos sujeitos com a verdade, ela permaneceu gravada por esse princípio do cuidado de si, do cuidado do sujeito em relação à verdade. É como se para os gregos, diferente dos modernos, a verdade não fosse acessível de pleno direito. É como se o ser humano, tal como ele não fosse de pronto e a priori capaz de acesso à verdade. Por isso, para que ele pudesse acessar essa verdade, que até então era inacessível para ele, ele precisaria empreender um trabalho de elaboração de si sobre si mesmo. E esse trabalho de elaboração de si sobre si mesmo vai nos remeter diretamente ao princípio ético-político da especificidade da existência humana. Ou seja, o que caracteriza a possibilidade do sujeito humano acessar ou não a verdade não é a capacidade cognitiva dele de acumular quantitativamente informações, mas é a capacidade dele se moldar enquanto sujeito para se relacionar de uma forma distinta com isso que é a verdade. Um exemplo, para trazer essa discussão mais para o concreto que eu traria, é como se a gente fosse imaginar que para um grego, o sujeito era como o molde da chave que um chaveiro tem. Ele tem um molde para todas as chaves. Mas na minha casa, eu tenho uma fechadura. Que aquele molde, ele é uma condição necessária para abrir a porta, para abrir a minha fechadura. Mas ele não é uma condição suficiente. Para que essa chave, esse molde de chave, esse molde universal de chave que os chaveiros têm, poderem abrir a minha porta, a especificidade da minha fechadura, é preciso que o chaveiro trabalhe sobre esse molde, que ele produza esse molde, que ele afine esse molde, que ele modele esse molde, para que o modo daquele modelo se torne específico para essa fechadura. E aí é esse o processo que todos os gregos compreendiam a verdade. De pronto, o sujeito não era pronto para acessar a verdade. Ele precisava de um trabalho sobre si, que não era um trabalho meramente cognitivo, meramente técnico, meramente instrumental. Era um trabalho existencial. Por isso, mais uma vez, repisando sobre a ideia de existência. O sujeito, ele precisava mudar-se a si enquanto sujeito para acessar a verdade. E, uma vez acessada a verdade, essa verdade acessada transformava esse sujeito qualitativamente. Isso é completamente diferente. É um abismo da relação que nós estabelecemos com a verdade. Quando nós vamos em busca da verdade, nós não nos transformamos qualitativamente, nós nos transformamos quantitativamente. A tendência é que a gente opere a verdade do mundo como coisas postas, prontas, como coisas que nós temos acesso de pleno direito e que nós podemos nos apossar delas, nós podemos adicionar elas ao nosso patrimônio intelectual. E a partir desse patrimônio intelectual enriquecido por essa captura dessas verdades que prontamente já estão no mundo,
eu me torno mais inteligente, eu me torno mais competente, eu me torno mais, mas eu não me torno necessariamente melhor. Até porque o melhor é uma conotação de valor. E valor é um problema ético. E a modernidade, ela abomina qualquer preocupação ética. Por quê? Porque a pretensão da modernidade, o que faz a modernidade se expandir, é justamente essa pretensão de universalidade, de globalização. Ela quer um mundo só, com um saber só, com uma racionalidade só. Por quê? Porque assim é mais fácil que as mercadorias sejam produzidas, reproduzidas e transacionadas. Imaginem vocês se uma empresa multinacional que produz determinado vestuário precisasse, em cada cidade, em cada lugar do mundo, identificar qual é o formato das camisetas ou das camisas que são usadas. Porque em algum formato é usado uma camisa que tem um furo para o pescoço, 2 furos para o braço, e outros formatos é um manto, outros formatos é totalmente distinto. Seria impossível regular essa sociedade exclusivamente pelo prisma quantitativo. Quantas bilhões de roupas eu posso produzir? Eu precisaria atentar para a dimensão qualitativa, para a dimensão psicossocial. E quando a gente chega na dimensão qualitativa e na dimensão psicossocial, a gente tem um grande problema. Porque ali a gente não encontra identidade, ali a gente encontra diferença. E onde a gente encontra a diferença, nasce a política. E a política é a argumentação. E no momento que nasce a política e nasce a argumentação, a minha intenção inicial, ela pode prevalecer ou não. Ela pode ser vencida. Então, a todo momento, a toda relação, é preciso estabelecer um certo enfrentamento. Que aquilo que Pierre Dardot e Christian Laval vão chamar de a nova razão do mundo, a racionalidade neoliberal, como sendo uma razão mundo, uma razão totalitária, ela não admite isso. Para o funcionamento dessa racionalidade neoliberal, para essa racionalidade neoliberal funcionar, ela precisa tornar todos os sujeitos e cada um absolutamente uns equivalentes aos outros. Todos nós precisamos ser absolutamente idênticos, porque nós precisamos ser intercambiáveis, assim como as mercadorias o são. Porque numa sociedade assim, a existência humana, ela deixa de ser princípio e finalidade da organização econômico-social. É o contrário que acontece. É a economia que se torna princípio e finalidade da organização da subjetividade. É a subjetividade que precisa se amoldar e se organizar de acordo a se compatibilizar com a organização posta, vigente na sociedade, e não o contrário. Nós nos tornamos objetos. E a gente pode ver pragmaticamente essa inversão na justa posição que a gente está ouvindo nos dias lamentáveis e trágicos que passaram o Brasil, com mais de 130 mil mortos, com essa suposta polarização economia versus saúde. Para um grego, essa polarização, economia ou saúde, seria tão incompreensível quanto algum de nós chegarmos na casa de um amigo e esse amigo nos oferecer uma melancia ou um pneu de carro. O que você prefere? A gente não saberia responder essa pergunta porque melancia e pneu de carro são espécies de um gênero absolutamente incompatíveis um com o outro. Um é uma fruta, o outro é um produto automobilístico. Essas coisas não estabelecem uma relação para que eu possa escolher. É diferente de eu escolher melancia ou laranja, que ambas são frutas. É diferente de eu escolher um pneu com uma roda, que ambos são artefatos que usam o carro para se movimentar. A economia e a saúde não faria sentido essa polarização para um grego. Porque a saúde ela está no princípio e ela está na finalidade da economia.
Eu preciso de saúde para que haja produção econômica. E eu preciso de saúde para que a produção econômica ocorrida possa ser distribuída, possa ser valorizada. Ou seja, a saúde ela é duplamente, hierarquicamente superior à economia. E isso não está em questão. Só é possível a gente pensar nessa dicotomia, numa suposta equivalência entre economia e saúde, no momento em que a gente vive numa sociedade em que os sujeitos são absolutamente desnecessários, descartáveis, e digo mais, indesejáveis. E especificamente indesejáveis aqueles sujeitos que não se submetem à objetificação. Aqueles sujeitos que relutam contra essa equivalência universal, de serem tratados não mais do que como uma mercadoria entre mercadorias. Esses sujeitos se tornam não só desnecessários, não só irrelevantes, como todos os outros são, mas eles também se tornam, pior do que isso, indesejáveis e objeto de perseguição e de destruição da sua existência. Bom, então agora eu chego com essa reflexão sobre essa construção da pré-história da pós-verdade, que é desse momento em que a verdade tinha uma relação do sujeito de trabalho de si sobre si, até a gente chegar nisso que Foucault, e também na hermenêutica do sujeito, denomina de momento cartesiano, em que todos nós, eu e todos que estão me assistindo nesse momento, somos filhos bastardos deste momento, que é o momento cartesiano. A verdade assume um caráter exclusivamente de certeza. E é esse caráter de certeza da verdade que vai permitir a disseminação das fake news. Por quê? Porque, como a gente disse, o problema das fake news não é o fato delas serem falsas. O problema das fake news é o fato delas poderem ser tomadas como verdadeiras. Mas elas são tomadas como verdadeiras porque aquela pessoa que se envolve com a fake news, ela não está buscando um trabalho de si sobre si mesma com aquela mensagem que ela recebe. O que ela está buscando é uma certeza. E essa certeza, ela é tão descartável como qualquer outra mercadoria na sociedade é descartável. Então, essa certeza que ela está buscando é a verdade. No momento que essa falsidade se prova, se consegue se colocar a certeza de que isso é falso, essa outra certeza assume o lugar dessa certeza inicialmente perseguida. E o processo, ele é ininterrupto. Um processo em que o sujeito ignora a sua relação subjetiva e intersubjetiva, e ele se torna objeto e objetificado por essa procura. Acabou a dimensão do sentido na busca pela verdade. E aí, justamente nesse ponto da relação do sentido, é que eu entro no terceiro ponto, que é a distinção entre pensamento e cognição, com a pergunta que eu fiz no início da conversa, que é: qual é a especificidade da existência humana? E essa pergunta, ela é fundamental para todos nós que somos psicólogos e somos psicólogas. Como que nós podemos tratar com o ser humano se nós não partimos de um pressuposto de qual é a especificidade dele em relação aos outros entes, em relação às outras entidades que circundam o nosso mundo? Seria o ser humano apenas mais um ente entre outros entes? Seria o ser humano apenas uma espécie distinta quantitativamente dos ratos, dos macacos, dos papagaios? O que nos distingue? Nós sabemos o que nos distingue? E aí eu vou trazer uma obra que eu considero fundamental para todos nós, que é a obra A Vida do Espírito, de Hannah Arendt. Essa obra ela é uma obra fantástica, porque a Hannah Arendt quase que faz não só uma síntese, mas além de uma síntese, ela cria e inova em cima de todas as contribuições de outros filósofos monstruosos que a história produziu, que é Martin Heidegger, que é Karl Jaspers, que é Plotino, enfim, tantos outros filósofos, desde os pré-socráticos, passando pelos socráticos, até chegando aos contemporâneos. E nessa obra, A Vida do Espírito, Hannah Arendt problematiza
a partir de Kant, a distinção das faculdades que caracterizam o ser humano. E ela traz a distinção, a radical distinção entre a faculdade do pensamento e a faculdade da cognição. O que ela vai trazer para nós? Ela vai dizer que com a modernidade, a dimensão cognitiva do ser humano se tornou, e aí isso totalmente vinculado com essa discussão que a gente fez sobre a pré-história da pós-verdade, com a modernidade, a cognição tomou a frente. Porque a cognição é a forma que os meus sentidos, meu olhar, meu olfato, minha audição, meu paladar, meu tato, conseguem apreender os estímulos vindo de fora do mundo e unificar esses estímulos de uma forma com que eu possa me situar, me localizar nesse mundo. Se a gente compreender que a relação da cognição ela está absolutamente, imediatamente ligada com os sentidos, tanto os sentidos físicos, mas também com o sentido da própria lógica matemática, que eu posso apreender o número 2 e somar com o número 2 e ter um resultado, mas são estímulos em relação ao mundo, são variáveis postas em relação ao mundo, que eu trabalho elas para chegar a um resultado. A cognição ela é um meio para eu atingir um fim, seja um fim concreto no mundo, construir uma ponte, construir um prédio, fugir de um incêndio, seja uma construção matemática, elaboração de uma teoria, elaboração de uma teoria psicossociológica, enfim, a cognição é a forma como eu opero o mundo imediatamente dado para mim. O que a gente consegue apreender disso? Que a cognição, essa relação, essa capacidade de relação com o mundo, nós compartilhamos com todos os outros animais. Desde as baratas, passando pelos ratos, chegando nos gatos, nos cachorros, nos macacos. A cognição é comum. Ainda que animais de filos e reinos distintos possam ter quantidades distintas dessa capacidade cognitiva em função da própria estrutura fisiológica que constitui esses seres. Mas, necessariamente, essa dimensão cognitiva ela é uma dimensão funcional e operacional do mundo. Quando a gente ingressa na modernidade e toda a dimensão das valorações elas se tornam desnecessárias, e não só desnecessárias, mas elas se tornam indesejáveis porque elas atrapalham a circulação mercantil, a cognição se torna o ápice da existência humana. Porque o ser humano, como um ser que, diferentemente dos gregos, não era mais um ser em que a sua existência ex sistere, existência para fora, existência para a liberdade, existência para a criação, existência para a política. Os gregos tinham essa relação de si para consigo. Eles tinham uma relação em que a liberdade, a produção da liberdade e a própria modulação da sua existência construíssem modos de ser e modos de existir em que a liberdade fosse o elemento central e estruturante dessa sociedade. Ainda que, para isso, ainda naquele tempo, pessoas precisavam ser escravizadas. Ainda que é importante a gente fazer essa ressalva, assim como é importante a gente fazer a ressalva, que eu achei brilhante a fala da professora Aline Hernandes, da necessidade de nós nos reconectarmos com os grandes sábios, com os grandes autores da América Latina, e eu, por exemplo, nessa minha fala, lamento que vou estar usando praticamente todas as minhas referências vindas do Atlântico Norte, né? Então a gente tem que fazer essa autocrítica, que ela é muito importante. Mas, para os gregos, a verdade, ainda que não fosse para todos, ou melhor, desculpe, a liberdade, ainda que não fosse para todos, era o ponto estruturante dessa sociabilidade, desse modo de viver. Com a modernidade, não é mais a liberdade que é o ponto estruturante, mas é a produtividade. Numa sociedade em que a liberdade
ela deixa de ser uma questão e a produtividade passa a ser a questão essencial, o que passa a constituir a subjetividade e a intersubjetividade dos sujeitos é a sua capacidade quantitativamente avaliada da cognição. E qual é a consequência disso? A consequência desse processo é que a existência humana ela é reduzida, ela é esvaziada da sua dimensão fundamental, que é a dimensão ético-política, que é a dimensão da abertura e que é a dimensão da liberdade, que é a dimensão da criação, que é a dimensão da... que eu vou agora usar a palavra que eu até não tinha usado, que é a dimensão da saúde. Liberdade e saúde, elas se confundem para uma existência humana plena. Não há saúde sem liberdade. E não há liberdade sem a saúde, nesse sentido ampliado que eu estou trazendo. E o que acontece? Acontece que, na modernidade, nós constituímos um modo de ser adoecido, porque é um modo de ser escravizado. Escravizado porque os princípios estruturantes da nossa organização social, eles passaram da liberdade para exclusivamente a produtividade. E aí, trazendo um outro livro da Hannah Arendt, que é A Condição Humana, ela vai diagnosticar nessa condição moderna a que nós chegamos, ela vai identificar ali a existência de um modo de existir que ela vai denominar do animal laborans. O ser humano, ele não é um sujeito de ação tal qual eram ou pretendiam ser os gregos. O ser humano, numa sociedade organizada dessa forma, se vincula a um modo de ser em que ele é um animal tal qual os outros, mas distinto dos outros exclusivamente por capacidades quantitativas distintas. Ou seja, qual a conclusão disso? E aí a gente volta para a análise profunda das fake news, que é essa organização profunda que o momento cartesiano traz para nós, que constitui o adoecimento estrutural sobre o qual está assentada a nossa sociedade ocidental. E hoje, não só mais ocidental, mas também se espalha, se dissemina virulentamente para todo o globo. Um globo que está cada vez menor, em função das tecnologias cada vez mais potentes para fazerem do planeta e da galáxia algo absolutamente alcançável pelos instrumentos cada vez mais potentes, cada vez mais capazes de dominar, exterminar, controlar as pessoas, mas que, apesar disso, cada vez mais sem sentido. Para o quê e para quem nós estamos fazendo isso? Qual é o sentido de uma existência humana voltada para um modo de viver que destrói as condições próprias da sua própria continuidade de existência? Vejamos nós a situação do meio ambiente no Brasil, que é uma situação vergonhosa. Não só vergonhosa, mas ela é uma situação catastrófica. Esse modo de ser, paradoxalmente, ele é produzido por uma racionalidade instrumental. E a instrumentalidade dessa racionalidade, que torna os sujeitos objetos, ela, paradoxalmente, ela é irracional. Ela é irracional porque ela não visa a fins bons, a fins ideais. Ela não visa isso. Ela visa exclusivamente a reprodução indefinida do seu próprio modo de ser adoecido. Bom, agora, isso que a Hannah Arendt coloca como a cognição, ela estabelece um contraste com a dimensão do pensamento. O que a Hannah Arendt vai dizer que é o pensamento? O pensamento é uma especificidade propriamente humana. Só os seres humanos pensam. E não são todos os seres humanos que pensam. E não são todos os seres humanos que pensam o tempo todo. Isso é uma outra diagnóstico que a gente precisa levar conosco. A gente parte da ideia de que todas as pessoas, por serem pessoas, elas são umas iguais exatamente às outras. E não necessariamente. Porque a gente não pode, para caracterizar o ser humano, usar o mesmo paradigma de caracterização que a gente usa para caracterizar um animal. A Hannah Arendt, também na condição humana, ela vai fazer um apontamento genial sobre isso. Ela vai dizer que o ser humano, ele não é um o quê. O ser humano, ele é um quem.
Quando a gente olha uma pessoa na rua, eu não pergunto o que é aquilo. Eu pergunto quem é aquele. Eu não pergunto o que é. Ele é um humano. Mas de saber que aquele sujeito é um humano, para mim, enquanto humano, não diz nada. Aquilo só vai ter significado, anotem essa palavra, significado, sentido, no momento que eu identificar quem é aquele humano. E esse caráter de perguntar o quem anuncia que a especificidade do ser humano é que ele possui uma história. Mas não é que ele possui objetivamente como os animais também possuem, uma data de nascimento, uma cidade de nascimento. Eles possuem uma história não enquanto um objeto que eles carregam, mas a gente retorna para a ideia de verdade. Eles possuem uma história enquanto eles sendo a sua história. Eles são a sua história. Por isso que a gente poderia dizer que, em distinção dos outros homo sapiens, homo australopithecus, o ser humano, a especificidade do ser humano é ser um homo hermenêuticos. Ele é um ser que interpreta. Ele é um ser que dá e recebe sentido. E esse sentido não é acidental quando a gente leva para a dimensão do sentido, remetendo a dimensão de verdade grega. Esse sentido, ele é constitutivo da existência desse quem. Por isso que um gato, ele morre gato. E um ser humano, ele é um candidato a ser humano, como diria Winnicott. Ele pode vir a ser um ser humano, ele pode não vir a ser um ser humano, e à medida que ele se tornar ser humano, ele depende inevitavelmente da sua história para ser quem é. Por isso que a gente não pergunta quando a gente vê um cachorro, por mais amor que a gente tenha a eles, quem é esse cachorro? Eu não pergunto quem é esse cachorro. Eu pergunto, ou eu objetifico essa relação. Eu não pergunto pelo quem. Então, a Hannah Arendt vai trazer que essa dimensão do pensamento, ela foi absolutamente abominada na relação com o momento cartesiano. Por quê? Porque o pensamento ele não é um meio que visa um fim. O pensamento, ele nada mais é do que a produção de sentido. E aí, para a gente conseguir materializar, eu já estou me encaminhando para o fim da minha fala, para a gente conseguir ver bem concretamente a distinção que há entre cognição e pensamento, e não que haja necessariamente uma hierarquia em relação a elas, ou seja, que é melhor não ter cognição e ter pensamento, que às vezes a pessoa pode pensar sobre isso, mas que elas são constitutivas, mas que uma não pode ser apagada em detrimento da outra, como é o que acontece. O pensamento, a capacidade de atribuir sentido e de pensar, ela foi esvaziada em detrimento exclusivamente da cognição. Um exemplo, é muito bom que eu tenha uma cognição intacta para escapar de um incêndio. Se eu não tiver uma cognição intacta, eu não consigo sair de uma casa pegando fogo. E isso é excelente. Mas tanto eu, como um cachorro ou como uma vaca que esteja no mesmo lugar que está pegando fogo, nós vamos ter reações muito parecidas em relação ao fogo. Agora, no momento em que eu tiver aqui numa casa pegando fogo, decidir entre salvar a minha mãe ou minha filha, nesse momento a cognição não dá conta. Nesse momento, a cognição ela é absolutamente insuficiente. Só que um problema maior que eu quero colocar para vocês, e que isso se aplica à questão das fake news, é que no momento em que a gente esvazia a existência humana da sua especificidade, que é o pensamento, nós nos tornamos incapazes de dar respostas ou lidar com questões que são inerentes à existência humana, mas que são inapreensíveis do ponto de vista cognitivo. Mas, uma vez capturadas pela lógica cognitiva, elas não são resolvidas. O que elas são maltratadas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não conheço ninguém que está aqui, não sei a origem social de vocês, não sei a raça de vocês, o gênero de vocês, eu não estou vendo vocês. Mas, se eu perguntar agora, nesse momento, sem ter nenhuma dado material empírico, quanto é 2 mais 2? E eu fizer uma pergunta para a Bruna, que está aqui na sala de controle dessa live. Se ela acha
que todas as pessoas que estão me assistindo vão estabelecer um consenso em relação ao resultado de 2 mais 2, eu não tenho dúvida que ela vai dizer, sim, essas pessoas que tu não conhece, que tu não sabe nada sobre elas, todas elas vão ter... Bom, como a gente está falando em psicólogos, pode ter que tenha 5% que não tem um consenso, né? Mas se a gente estivesse falando com outros públicos mais precisos, a gente conseguiria afirmar, sim, é um consenso, 2 mais 2 é 4. E eu não preciso conhecer para vocês. Eu não preciso ter contato com vocês. Eu não preciso me relacionar com vocês para saber que vocês vão dar essa resposta para mim. Agora, se eu perguntar para essas mesmas pessoas qual é o sentido, o que significa democracia? Será que se eu perguntar agora para a Bruna, ela vai me dizer sim, todas as pessoas vão dizer precisamente a mesma coisa sobre o que é o sentido delas para a democracia? Não. Ninguém teria coragem de dizer que é um consenso, até porque, mesmo se a gente desse dicionários para todas as pessoas, dependendo do dicionário, da edição, do momento em que esse dicionário foi feito, o que está escrito objetivamente ali é distinto. O que explica essa ruptura entre uma certeza de que 2 mais 2 é 4 e uma indeterminação de qual é o sentido da democracia? É óbvio. 2 mais 2 é um processo, uma faculdade meramente cognitiva, que todos nós, por sermos quem somos, nascendo como nascemos, tendo nosso aparelho biofisiológico intacto, somos capazes de aprender. Inclusive animais, como polvos, macacos e outros animais, também são capazes de operações matemáticas nem tão simples assim. Agora, o que é democracia precisa do pensamento. A gente precisa atribuir sentido, a gente precisa refletir e a gente precisa crítica. E nesse momento a gente se retorna à relação dos gregos com a verdade, que dependendo do sentido que eu atribuo à democracia, eu posso considerar que eu estou vivendo num país democrático. Mas dependendo do sentido que eu atribuo à democracia, eu posso dizer que eu estou vivendo num Estado fascista. E no momento que eu reconheço que eu estou vivendo num Estado democrático, que eu estou vivendo num Estado fascista, é diferente a materialidade dessa resposta e dessa constatação, para mim, enquanto pessoa, é absolutamente diferente de se eu perguntar se 2 mais 2 é 4 e se 3 mais 3 é 6. Eu sou absolutamente indiferente ao 6 ou ao 4. Pode ser 6, pode ser 4, pode ser 12, pode ser 20, pode ser 1 milhão. Isso não muda quem eu sou. Isso não ataca quem eu sou. Isso não me muda a minha relação de mim comigo mesmo. Agora, no momento em que eu reconheço que eu estou no Estado democrático, que eu estou no Estado fascista, isso não muda só a relação que eu tenho para com o meu país e para com os meus concidadãos, mas isso também muda a relação que eu tenho de mim comigo mesmo. Isso muda o sentido que eu atribuo à minha própria existência. E, portanto, isso muda os horizontes que eu posso ou não posso atingir enquanto ser social. Bom, para concluir, não quero tomar o tempo de ninguém e que a gente possa fazer uma reflexão. Onde que isso tudo se fecha com a ideia de comunicação? E esse é o quarto ponto, e aqui eu concluo, que é a necessidade de nós, psicólogos e psicólogas, mas de todas as pessoas que pensam, mas que os psicólogos devam, por favor, tomar a dimensão do pensamento, da ética e da política como o objeto e finalidade da prática psi. Não como algo contingente, mas como objeto, em que eles são partes fundamentais disso. Nessa fala, a necessidade da gente refundar a dimensão ético-política da existência humana como a especificidade do existir humano. E que no momento em que a gente não trata a realidade, os problemas que nos aparecem a partir deste prisma, o que nós estamos fazendo é reduzir o ser humano a animal laborans, como disse Hannah Arendt, tinha condição humana. E quando nós fazemos isso, quando nós reduzimos os seres humanos, a existência, não aquilo que procura a sua liberdade, procura a criação de si, não procura a relação, a construção de si, do outro e do mundo, mas simplesmente o comportamento em relação às variáveis imediatamente dadas do mundo, no momento que isso acontece, pessoal, a verdade é esvaziada da sua dimensão do sentido, em que o sentido ele é particular, ele é singular, ele é derivado da experiência e, portanto, ele é inevitavelmente ético e político, porque ele é
contraditório, ele é ambíguo, ele é objeto de disputa, de conversa, de diálogo, de enfrentamento. Não há um consenso, há um dissenso estrutural. No momento que a gente abdica de tudo isso, a gente reduz o ser humano a animal laborans, e a verdade desse ser humano passa a ser guiada pela certeza. E ele passa a se guiar perante o mundo tal qual como qualquer outros animais, um rato ou uma barata, também se guiam. A diferença é que, como o ser humano é um ser hermenêutico que vive diante da comunicação, diferentemente dos animais, para quem a comunicação, o mundo simbólico, o mundo psicossocial é indiferente, um gato não se ofende de ser xingado de feio, por exemplo. Um cachorro não se ofende de ser menosprezado, ou de ser estigmatizado nas redes sociais. Como o ser humano, ele é um ser humano, ele é um animal hermenêutico, ele vive na comunicação e ele toma a comunicação como um pressuposto da sua existência. Logo, se a gente tem como modo de viver um modo, pressupostos e elementos já adoecidos, a nossa relação com o mundo, a nossa relação entre nós mesmos e com o mundo, ela é necessariamente adoecida e incapaz de produzir saúde numa dimensão muito mais ampla. E aí agora eu termino trazendo aproveitando as reflexões, o título do diretório acadêmico da Sylvia Lane, eu trago uma outra autora muito importante, que é a Badra Savvaia, que na sua tese de doutorado e no seu livro também, que ela é uma das autoras, que é As Artimanhas da Exclusão, da coleção Psicologia Social da Voz. Vocês podem comprar qualquer um desses livros, eles são maravilhosos para a gente aprender a psicologia. A Badra Savvaia, ela vai desdobrar o entendimento sobre o adoecimento ético-político. E ali ela vai mostrar exatamente o que eu estou querendo sustentar e quis sustentar ao longo de toda essa minha fala, que a ambiência psicossocial, a ambiência socioantropológica, nelas incluída a ideologia, a comunicação, os símbolos, os valores, isto é constitutivo da nossa existência humana. Pode não ser constitutivo da nossa existência animal, meramente animal, mas para nós sermos humanos, nós existimos nessa dimensão hermenêutica. E se essa dimensão hermenêutica, que é condição de possibilidade da nossa existência, está adoecida, todas as nossas práticas vão estar adoecidas. Conclusão, se nós quisermos atuar em prol da promoção da saúde e da erradicação do adoecimento, o nosso objeto final não é e não pode ser o indivíduo isolado, o indivíduo que acredita ou não acredita nas fake news, o indivíduo que compartilha ou não compartilha as fake news, mas é a gente pensar o que na história que nos constituiu torna o nosso modo de ser propriamente adoecidos. E a gente, como psicólogos, precisa tomar como objeto os modos de viver, para que a gente possa, no meio desta derrota que nós precisamos reconhecer, que nós fomos derrotados nas epistemologias emancipatórias do sul global, no meio dessa derrota, a gente poder fazer diagnósticos mais profundos sobre os nossos modos de viver efetivamente dados, para que a gente possa operar sobre eles, construindo uma base e um fundamento que seja radicalmente ético-político e que seja radicalmente afinado à especificidade da existência humana, que é a liberdade. Muito obrigado, pessoal. Bom, André, primeiramente, então, parabéns, né? Queremos te parabenizar pelas lindas palavras. Eu acho que tu não tomou tempo de ninguém, eu acho que foi maravilhoso te ouvir. A gente tem muitos comentários positivos e te agradecendo. Primeiramente, acho que uma fala minha, eu acho que foi esclarecedor tudo isso que tu disse. E eu acho que faz muito sentido se a gente pensar no que tu disse no começo e agora retomando sobre a questão do adoecimento, né? Que é muito importante a gente pensar primeiramente o sujeito, ele acredita, ele segue, né? Ele vai de encontro com o que ele acredita como uma verdade, né? E talvez essa não seja a verdade absoluta ou a verdade para todos, enfim. Eu acredito que isso faz muito sentido. Alguns comentários, então.
O Pedro Henrique Pontalti comentou muito bem colocado a tua fala. E a nossa verdade, na verdade, não é. Ela está sendo. A Patrícia Marcon colocou: a desinformação é a principal. E a Fernanda colocou também uma fala bem importante, que diz assim: infelizmente, muitos não aceitam a verdade, pois acreditam na sua própria verdade, e não têm nenhum argumento, nem sequer querem discutir ou ver provas, como no caso da pandemia. E aí o Cleiton comentou colocando: as pessoas confundem opinião com verdade. Não sei se tu queres comentar um pouco sobre. Claro, agradeço os comentários. Assim, o que eu acho que a gente pode levar dessa discussão é o seguinte. Eu quis, no capítulo Crítica e Verdade, Crítica e Pós-Verdade, do nosso livro Psicologia, Comunicação e Pós-Verdade, que agora está na 3ª edição. E tem um novo capítulo. A gente teve 2 edições em que a gente fez reformulações, e a gente teve um terceiro capítulo, um novo capítulo, que modificou o livro, que a gente, além de avaliar os 4 episódios que a gente já havia avaliado, analisado nas edições anteriores, que é o Brexit, a eleição do Trump, a recusa ao acordo de paz com as Farc na Colômbia e o golpe de 2016 no Brasil, nós adicionamos também um novo capítulo, que é analisando à luz da pós-verdade as eleições presidenciais no Brasil de 2018. Nesse livro e nesses 2 capítulos, que é tanto a eleição de 2018 no Brasil, como o capítulo Crítica e Pós-verdade, o que a gente quis sugerir e nos ajudar a pensar sobre é o quanto que nós estamos presos numa visão de verdade que está presa à noção de certeza. E, portanto, quando nós dissemos que uma pessoa não acredita nas nossas verdades e que a gente está em conflito com verdades esdrúxulas, como, por exemplo, a Terra ela é plana, ou as vacinas não funcionam. Essas discussões, todas essas discussões, sem dúvida, elas são importantes. É importante que as pessoas soubessem que a Terra ela não é plana, que a Terra ela tem o formato redondo, ou mais precisamente, ela tem um formato geóide. Seria importante que as pessoas soubessem isso. O problema de a gente considerar que a nossa questão é só fazer com que as pessoas concordem com essas certezas que são evidentes, que a Terra não é plana, que a vacina funciona. O problema disso é que a gente desconhece um problema anterior. A gente desconhece um problema anterior, que as pessoas na nossa contemporaneidade, elas perderam de vista a relação que elas precisam ter enquanto sujeitos de transformação em relação à verdade, de preparação em relação à verdade. Porque a questão fundamental é, o que importa não é uma pessoa acreditar ou não acreditar que a Terra ela é plana. O que importa, o que a gente deve se perguntar é, que tipo de existência essa pessoa tem ao não se preocupar de expor essa opinião que ela tem em relação ao mundo. Porque, na verdade, a pessoa não considera que aquilo necessariamente diz respeito à própria existência dela. Ou quando ela compartilha uma mensagem, ou quando ela compartilha alguma... A gente está discutindo quantitativamente. E aqui eu não sei quanto tempo eu tenho para fazer esse comentário, mas eu queria só fazer uma brecha bem rápida, que tem um outro problema que exige uma autocrítica de todas as pessoas que se consideram razoavelmente iluminadas, que é o seguinte: a gente vive num mundo da modernidade tecnológico, nanotecnológico, plasmódico, atômico, subatômico. O mundo que o humano enxerga e o mundo que ele vive, que é o mundo da cognição,
Tá? O mundo da cognição ele é guiado por aquilo que eu consigo tocar, seja tocar com as mãos, seja tocar com a racionalidade através da matemática. E cada pessoa vai ter uma competência cognitiva distinta. Mas o mundo que a gente vive, ele tem uma complexidade tão grande nesse termo tecnológico, que se a gente for pensar, bom, uma pessoa diz que a Terra é plana, mas a gente consegue comprovar que a Terra ela é geóide, por exemplo? Porque a gente precisa de instrumentos para isso, para conseguir comprovar isso. Mas a gente sabe operar esses instrumentos? A gente saberia explicar para uma pessoa como funciona um acelerador de partículas e o que acontece quando há o choque entre X e Y partícula e então aparece o bóson de Higgs, que seria a energia que forma a matéria. A gente saberia fazer isso? A gente não saberia fazer isso. Toda a dimensão que a gente tem sobre a nossa verdade, ela é passada para nós de uma forma produtivista. É assim. E a gente adere a um consenso. Ou seja, a gente não tem recursos, nós não temos recursos cognitivos para legitimar aquilo que é afirmado ao nosso entorno, tecnologicamente. Se a gente for pensar o celular, todos nós temos celular. Se o celular cai numa água e ele estraga, a gente saberia consertar? A gente saberia abrir e desmontar o celular? A gente não saberia. A gente sabe que ele funciona, mas a gente não tem ideia de como ele funciona. E digo mais, se a gente chegar na Motorola, na Apple, provavelmente tenha 30 ou 50 engenheiros. Um engenheiro cuida de uma peça. Ele sabe montar aquela peça, mas se tu perguntar como funciona o celular como um todo, ele também não sabe. É o filme Tempos Modernos do Chaplin. Mesmo as pessoas de mais alto gabarito cognitivo, elas podem, a partir de pressupostos, conseguir compreender que a Terra é geóide, que as vacinas funcionam, mas ela não consegue dominar todo o processo. Porque o processo ele não está mais na medida cognitiva de um ser humano. É impossível que um ser humano abarque na sua cognição toda a compreensão tecnológica que nos circunda. Logo, o que acontece? A grande 95% da massa da população da sociedade tem como recurso do seu mundo aquilo que ela enxerga, aquilo que a sua mão alcança. E aí o que acontece? Para essa pessoa faz muito mais sentido, olhando como se comporta o Sol no horizonte da janela da casa dela, considerar que aqui a Terra ela é plana do que ela é geóide. Ou olhar para uma aguinha que alguém vai injetar no braço dessa pessoa e dizer isso é água, ou isso é um chip, ou isso é alguma coisa, do que considerar que isso tem todo um processo nanomolecular que vai produzir anticorpos e que, então, esse processo vai desencadear uma imunidade. Ou seja, é algo absolutamente impossível de uma pessoa só conseguir administrar isso. E aí o que acontece? O modelo de ciência que nós temos, ele é um modelo elitista. Isso fica restrito a poucas pessoas, e mesmo essas poucas pessoas não têm noção de todo o processo, e as outras pessoas, a grande massa das pessoas, elas simplesmente têm que aceitar ou não aceitar. E aí a gente cai num grande problema que é essas pessoas que, no momento em que essas pessoas que dizem que a Terra é plana, por mais incrível que pareça, essas pessoas alcançam, nessa sua negação da obviedade, uma singularidade num mundo que é massificado. Porque como todas as pessoas, desde que nasceram, repetiram como papagaios que a Terra é redonda, e ela, por um dia, recebeu no WhatsApp uma teoria de que a Terra é plana, ela se manifestou diante da sua família e ela ganhou o nome. Essa pessoa acha e defende, e mais, ela estuda as teorias e ela comprova, na medida da sua capacidade cognitiva, que ela está certa e que os outros estão errados. Ou seja, ela consegue alcançar a mesma verdade que a ciência moderna defendeu como sendo aquilo que deve ser alcançado por todos, ela consegue alcançar na medida dela. Ela busca, quero dizer, tanto a pessoa que diz que a Terra é plana, como um cientista da NASA que comprova que a Terra é geóide, ambos estão lidando com a mesma natureza da verdade, que é a verdade como certeza. A única distinção é que a pessoa da NASA tem recursos e instrumentos que potencializam que ela comprove o que ela está dizendo de uma forma melhor do que a outra pessoa. Mas o espírito que move ambos é o mesmo.
é uma verdade cognitiva, é uma verdade baseada na certeza, em que o pensamento, em que a reflexão, ela se perdeu. Porque mesmo que, se a gente vivesse numa sociedade em que a reflexão tivesse seu espaço, o primeiro compromisso da ciência seria esclarecer as pessoas, não só de uma forma de dar informações, porque a formação ela é quantitativa e permanece no paradigma da certeza. Mas se a gente vivesse numa sociedade que pensa, essa sociedade teria como compromisso o reconhecimento de que ela tem o dever de transformar esses sujeitos. Não é dar informação, a Terra é redonda. É transformar esses sujeitos de modo que eles vivam enquanto sujeitos que habitam uma galáxia que é formada por planetas que são redondos. E isso muda a existência dessa pessoa. E não simplesmente eu dou a informação, eu jogo a informação, como Paulo Freire diria, eu faço uma extensão com a relação da pessoa. Não, eu liberto esta pessoa ao me libertar junto com ela. Mas a gente não tem uma ciência assim. Se hoje a gente está defendendo a ciência e a gente precisa fazer essa defesa da ciência. Mas essa ciência que nós estamos defendendo contra o fascismo, esse modelo de ciência, esse modelo que o momento cartesiano nos relegou, ele está no fundamento da cognição antidemocrática e fascista que a gente existe, que a gente vive. É impossível o funcionamento do neoliberalismo, tal qual a gente tem hoje, sem a subserviência da ciência. A ciência, tal como ela é subserviente ao capitalismo, ela é subserviente ao neoliberalismo. Por quê? Porque é isso que funciona. A acumulação ilimitada, baseada no paradigma da certeza, isto é o que guia hoje, infelizmente, a ciência, os nossos cientistas, a produção acadêmica, a produção universitária. É isso. São o acúmulo de certezas cognitivas em detrimento do pensamento reflexivo ético-político. Pelo contrário, a ciência se quer neutra. Como neutra? Não existe. E outra, hoje gera uma grande discussão entre a neutralidade e a imparcialidade. E isso a gente pode estender, inclusive, para o judiciário. As pessoas se retorcem para encontrar formas de dizer que elas não são neutras, mas elas são imparciais. Não, o que a gente vive nesse paradigma cartesiano é uma exclusão da dimensão ético-política, é uma abominação da dimensão ético-política. E o resultado de abominar essa dimensão ético-política não é uma ação menos política. Isso é uma ação deliberadamente política, ainda que seja antipolítica. E o fruto dessa experiência é o que nós estamos colhendo hoje, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente. A gente tem que reconhecer que o que nós vivemos hoje não é um acidente, não é uma casualidade, mas nada mais é do que o desdobramento e, vou dizer mais, a coroação do nosso modo de viver. Para encerrar, acredito que um livro que é fundamental para recolocar essa minha última fala é o livro do Zygmunt Bauman, Modernidade e Holocausto, e que ele vai dizer justamente isso, que o Holocausto, Auschwitz, e a gente poderia colocar as bombas atômicas que foram jogadas em cima dos camponeses de Hiroshima e Nagasaki, esses eventos que foram o ápice da modernidade e não a sua decadência, é o que começou a se criar em termos epistemológicos, psicossociais e ético-políticos no desdobramento da modernidade, sobretudo com essa relação de capturar a verdade como certeza e não a verdade como sentido obtido pelo pensamento, fez com que os campos de concentrações fossem possíveis. Muito esclarecedor, né? A gente chega a dar um suspiro porque é muito bom te ouvir e isso faz muito sentido. Tem alguns comentários que vêm de encontro com isso que tu falou. A professora Verônica Bon, da UX, comenta: essa universalização empobrece, ignora a singularidade. Que difícil isso. O Clayton novamente coloca: se faz pensar, é perigoso. Não visando questão política, mas os governantes querem um povo menos questionador e mais obediente. Realmente, ninguém quer sair da zona de conforto.
E a Virgínia concorda, os governantes querem corpos docilizados. E assim estão tendo, infelizmente. Não sei se tu queres comentar alguma coisa. Acho que essa frase do Clayton, que eu resumiria, pensar é perigoso. Do meu ponto de vista, obrigado, Clayton. Eu amo pessoas que têm um poder de síntese. Eu falei 1 hora e o Clayton resumiu o que eu queria dizer. Da próxima palestra que vocês me convidarem, eu vou começar. Bom, a minha fala é: pensar é perigoso. Muito obrigado, pessoal. E é exatamente isso que eu queria dizer. O Clayton resumiu exatamente em 2 palavras, em 3, o que eu queria dizer. Pensar é perigoso. E se a gente retomar, voltando à história da filosofia, e a gente voltando à história de Sócrates, a gente não pode esquecer que Sócrates ele foi condenado pela sua cidade a tomar cicuta, justamente, não só porque ele pensava, mas porque ele fazia pensar. E aí agora o Clayton me trouxe um autor que eu acho que é fundamental, já que eu já citei alguns, que é o Jacques Rancière. Jacques Rancière tem um texto que se chama O Dissenso, em que ele vai argumentar justamente que a política, na sua radicalidade, a democracia, na sua radicalidade, não tem absolutamente nada a ver com o sentido que nós hoje, como a Virgínia falou, aceitamos docilmente como sendo o que é. Jacques Rancière vai dizer o seguinte: tudo aquilo que hoje a gente concebe como política nada mais é do que uma realidade administrativa. E aí isso entra exatamente ao encontro do que o Pierre Dardot e o Christian Laval vão falar sobre a nova razão do mundo. A gente vive numa sociedade neoliberal, e numa sociedade neoliberal, toda a singularidade, como a Verônica falou, toda a singularidade, ela é um inimigo a ser destruído. Porque no momento em que tu tem uma diferença, tu tem um elemento de perturbação do funcionamento da locomotiva mercantil. A nossa sociedade, ela é um trilho de trem em que passa uma locomotiva em alta velocidade. E se esse trilho mudar a sua distância ao longo do percurso dessa locomotiva, ela se acidenta, ela descarrilha e ela cai. Então, do oeste ao oeste, do Oiapoque ao Chuí, o trilho tem que ser exatamente o mesmo. Porque se ele for diferente, se ela não se acidentar, ela vai ter que diminuir a velocidade, ela vai ter que parar, ela vai ter que mexer. E isso perturba. Então, o que o Jacques Rancière vai dizer? Ele vai dizer que toda a organização da nossa sociedade, que a gente chama de política, o parlamento, o judiciário, o Estado, tudo isso não tem nada a ver com política, no sentido radical da palavra. Tudo isso é administração. O que a gente faz quando a gente elege ou deixa de eleger um governante, a gente escolhe alguém para administrar aquilo que está posto, da forma como está posto, porém, pintando a locomotiva de uma cor diferente. Eu não gosto de vermelho, hoje eu vou pintar azul, amanhã eu vou pintar azul e amarelo, de outro dia eu vou pintar de outras cores. Não importa a cor. O que importa é que a locomotiva circule com cores diferentes. O Jacques Rancière vai dizer o seguinte: a política ela é algo raro, que eventualmente acontece na história da humanidade. E quando ela acontece, ela não traz algo positivo, no sentido de positividade, no sentido de estar aqui, de estar presente, de estar imediatamente identificado pelo meu apetrecho cognitivo. Quando a política aparece, ela traz uma dimensão de negatividade, ou seja, ela faz a máquina parar. Ela interrompe o funcionamento dessa máquina e ela se pergunta: por que tem que ir da direita para a esquerda? De cima para baixo? Por que tem que ser nessa velocidade? Por que essa locomotiva tem que transportar o que transporta? Por que o valor é esse e não um X? Por que tem que ser numa locomotiva e não pode ser numa carroça? Por que tem que ser uma e não pode ser duas? Por que não tem que ser duas e não pode ser 10? Por que essas coisas precisam? Ou seja, a política ela nasce justamente quando nasce o pensamento, quando nasce a problematização do sentido. E o sentido não é a afirmação do que está ali, não é a constatação do que está ali, não é essa verdade que a gente está sendo adestrado a discutir. As fake news, a gente está sendo adestrado a pensar a verdade como a minha certeza é melhor que a tua. Não. A discussão ela é
pré-reflexiva. Eu quero entender sobre as condições que possibilitam que isso seja e não seja diferente. E aí, é óbvio que pensar é absolutamente perigoso. Porque a pessoa que se mete na frente da locomotiva, ou ela vai ser atropelada pela locomotiva, ou vai ter um monte de poderes para tirar essa pessoa dali. E é por isso que o Jacques Rancière vai dizer, a gente precisa distinguir entre dois termos. Política, que é a invenção, que é a criação, que é a negatividade, do termo da polícia, que é a positividade, que é a reprodução, que é a repetição, que é a coerção. Então, pensar, e mais um livro, A Coragem da Verdade, de Foucault. A parresia. Quando a gente diz a verdade, e não é a verdade no sentido 2 mais 2 é 4, porque isso eu sou indiferente a isso. Ninguém se ofende quando eu digo que 2 mais 2 é 4. Quando a gente diz a verdade carrega um sentido, e esse sentido é perturbador. Mas essa perturbação ela é indissociável de mim. Por isso, quando eu digo uma verdade, eu não só sou atacado, ou não só sou hostilizado como Sócrates foi, mas mais do que isso, o que a gente não pode esquecer é que Sócrates aceitou pagar o preço para se manter vivo na sua verdade, ainda que para isso precisasse padecer da morte. Porque a maior morte que um ser livre pode ter não é a morte do seu corpo biológico. A pior morte que um ser vivo, que um ser político, um ser hermenêutico pode ter é o apagamento ou a distorção da sua história. E Sócrates, ele viveu na história, ele não morreu. Foi graças a ele ter tomado cicuta que hoje ele é presente na história que ele carrega para todos nós. E que se ele tivesse aceitado as opções de fugir de Atenas para preservar a sua vida biológica, ele teria vivido biologicamente, mas a sua história teria sido apagada para todo sempre. Há um outro comentário, juntamente com uma pergunta. André Santa Lúcia faz o comentário, então. A verdade também depende da cultura. Certo e errado são apenas pontos de vista. Então, podemos dizer que a propaganda é a maior arma de quem tem poder de controlar a mídia? Pois quem pode controlar a mídia pode controlar a quantidade de vezes que uma notícia é apresentada. Em discussão no chat, abriu-se a questão da TV aberta. E qual a saída para fugir desse ciclo? TV aberta, por ser gratuita, tem muito mais espectadores, ainda mais na hora do Cidade Alerta. Como trabalhar uma saída? Olha, pessoal, estou muito feliz de estar com vocês aqui, porque é um debate de altíssimo nível e que muito me alegra, muito me alegra. Vocês vão... É Lúcia ou Lúcia o nome da pessoa que fez a primeira pergunta, né? É André Santa Lúcia. Ah, André Santa Lúcia, tá. André Santa Lúcia. André, vocês vão ver que eu não falei da mídia. Eu não falei da mídia. Porque eu optei pela sofisticação dessa semana acadêmica, eu optei por fazer uma reflexão de cunho mais que eu chamo de ontoepistemológico, de reflexão, para que a gente pense, para que a gente possa trabalhar o nosso pensamento, cuidar do nosso pensamento, assim como os gregos cuidavam de si, para que a gente possa chegar, então, nas questões devidamente situadas, empiricamente situadas, e que a gente possa ter uma clareza sobre elas, que a gente não chegue com uma ingenuidade em relação a elas. Eu poderia falar da relação das mídias com fake news, mas a gente teria uma ingenuidade. E eu quis, com essa reflexão, oferecer uma sugestão de reflexão para que a gente possa chegar menos ingênuos quando a gente chegar nos problemas centrais. Só que, André, o problema central é, de fato, indissociável dos meios de comunicação. E digo mais. A gente está vivendo um tempo em que está havendo um discurso muito perigoso, que é de supor que, em função das novas mídias, os meios de comunicação de massa tradicionais se tornaram irrelevantes. Isso é uma mentira, isso é um engano.
pode ser que em breve, de fato, os novos meios de comunicação, as novas tecnologias digitais, elas possam, de fato, suprir esse vácuo. Mas hoje isso não é uma realidade. Certa vez eu vi uma entrevista de um dos atores daquele seriado da Grande Família. E ele dizia o seguinte: hoje a gente comemora quando a gente faz uma live e tem 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas. Tem pessoas que fazem lives e tem 3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. E a gente acha isso algo estrondoso. Só que quando eu fazia a Grande Família, vocês sabem quantas pessoas nos assistiam simultaneamente? 60 milhões de pessoas. Então a gente está falando de uma coisa desproporcional. Os meios de comunicação de massa tradicionais, eles são centrais e eles não podem ser isentados da responsabilidade de terem constituído de forma fundamental a ambiência que hoje cria a disseminação de fake news. Não vamos esquecer, por nenhum segundo, por nenhuma milésimo de segundo, que nenhuma das mensagens e das informações que começaram a transitar pelos celulares e redes sociais dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, de nós mesmos, nenhuma dessas mensagens não tiveram como âncora algum jornal de grande circulação regional ou nacional, algum programa de televisão como esses que ele colocou, algum jornalista, algum apresentador. Tudo que a gente chama de fake news hoje, e que eu acho muito engraçado que os meios de comunicação hoje estejam combatendo a fake news e estejam ao lado de políticas de regulação da internet e de regulação do WhatsApp e de regulação das fake news e de penalização por quem compartilha. Essas mesmas pessoas, há menos de 10 anos atrás, acusavam de ditadura quem quisesse fazer uma regulamentação econômica dos meios de comunicação. E assim, não era criar uma nova lei, era simplesmente ir no artigo 220 da Constituição Federal Brasileira, aprovada em 1988, e regulamentar o que está escrito lá. Exatamente o que está escrito lá. Qual é o papel dos meios de comunicação públicos, as televisões e os rádios? O papel na Constituição é de promover a cultura local, é de promover educação, é de promover uma familiarização daquela informação, uma familiarização daquela comunidade consigo própria. Ou seja, o papel dos meios de comunicação públicos, rádios e televisões, é justamente o de constituir um modo de viver que torne os sujeitos da sociedade absolutamente impermeáveis às fake news. Se hoje os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso país inteiro é vulnerável a determinadas mensagens falsas que circulam no celular, isso não é obra de um governante que está aqui hoje no governo. Isso é obra de décadas, de mais de 50, de 60 anos de um emburrecimento da nossa sociedade, de uma estupidificação da nossa sociedade, em que sai governo e entra governo e os detentores dos aspectos psicossociais e da constituição da ambiência socioantropológica do nosso país permanecem sendo os mesmos. E permanecerão sendo os mesmos. Então, a gente não pode desconsiderar que nós, enquanto psicólogos, a gente tem um compromisso ético-político de analisar criticamente os bens simbólicos que circulam na nossa sociedade. Porque uma comunicação, uma informação, o signo, o símbolo, se a gente retornar ao começo da discussão numa dimensão ampliada de saúde, a dimensão hermenêutico-simbólica, ela é uma questão de saúde pública. Então, as informações que transitam pela nossa sociedade, através de concessões públicas, como são os rádios e as televisões, eles têm que ter um compromisso com um modo de viver que nós, enquanto sociedade, defendemos, que é um modo democrático, de respeito aos valores fundamentais, que auxilie a emancipação
econômica, social, política e psíquica da nossa sociedade, para que a gente possa ser soberano enquanto sociedade, soberano em relação aos ataques de toda a ordem. Uma sociedade, ou meios de comunicação, ou governantes que sejam de fato, preocupados com as fake news, eles não têm que buscar a regulamentação das fake news, assim como eles não quiseram a regulamentação dos meios de comunicação públicos. O que eles têm que buscar é um comprometimento coletivo, da coletividade, com a escolha de quais valores que vão orientar a nossa sociedade. Esses valores foram perdidos. Enquanto nós não tomarmos esses valores como objetos, quando nós não percebermos que a comunicação forma a nossa subjetividade e a nossa subjetividade conforma as nossas práticas, a gente vai ficar para todo o sempre refém de mudanças meramente cosméticas e não mudanças profundas, mudanças radicais, mudanças fundamentais que estejam em conformidade com a especificidade da existência humana que a gente discutiu aqui. O pessoal estava pedindo todos os livros, né, que tu tinha comentado, mas a gente já está disponibilizando. A gente anotou todos bem certinho, já disponibilizou. E tem um comentário, uma outra indicação de livro, e aí eu vou ler o nome e tu me corrige depois, se eu estiver falando errado. Bruna Siqueira fala assim: leiam o Bhagavad Gita, uma das escrituras que servem como base para a filosofia oriental, e as construções filosóficas ocidentais. Me parecem ramificações dos conhecimentos transpassados ali. Nessas escrituras são respondidas várias das nossas questões existenciais. Quem é o ser? Quais suas especificidades? Quais qualidades nos diferenciam dos outros animais? Acho que é muito interessante essa colocação, porque, de fato, quando a gente retoma os pré-socráticos, ou quando a gente retoma esses 500 anos que se seguiram antes do nascimento de Cristo, a gente vê uma confluência intelectual entre Ocidente e Oriente. Há uma similitude entre o pensamento pré-socrático e o pensamento oriental que fundamentou as bases das religiões hinduístas, das religiões budistas e de outras religiões. Por quê? Nesse momento de emergência dessas reflexões que hoje nós tomamos como religião, naquele momento não havia essa distinção. Né? Não há para um oriental criado sob essa tradição uma distinção entre o que é filosofia e o que é religião. Há nessas escrituras que povos tomam como sagrados uma reflexão ou uma produção sobre os modos de existir dessas sociabilidades, dessas sociedades, né? E eu acho que, de fato, não há uma cisão, né? Eu acho que essa modernidade, ela de fato, ela perdeu o contato com essas reflexões que trazem um substrato valorativo mais importante, né? Agora, volto a insistir, acho que, de fato, tradições místico-filosóficas, místico-religiosas, elas podem trazer também essa ruptura em relação à cognição, né? e esse encontro em relação à reflexão, mas a gente também pode alcançar isso de formas laicas igualmente, né? A partir de uma reflexão que não se incumba exclusivamente de administrar a cognição de forma a produzir mais e melhor determinados resultados no mundo, mas uma reflexão que se poste a refletir sobre os próprios sentidos, né, que perpassam a sua própria existência. Né? E aqui o papel, voltando de novo a Bader Savaia e a ideia do adoecimento ético-político, a gente não faz isso sozinho. A gente não faz isso em casa, isolado. Isso eu acho que, às vezes, pode ser, não digo um risco, mas eu acho que é algo a se ter em vista quando a gente pensa em abordagens exclusivamente místico-religiosas, porque às vezes a gente acaba sendo tentado a imaginar que essa transformação individual que
que eu comecei a minha fala falando dos gregos, ela é algo que se opera só sobre o indivíduo, quando não é. A gente parte de uma noção de psicologia em que o social e o individual eles são indissociáveis. Então, esse trabalho do sujeito sobre si mesmo, ele não tem um início, um meio e um fim. Ele não é algo linear. O sujeito que trabalha sobre si mesmo, ele é sujeito de um modo de viver que pré-existe a sua existência concreta individual. Então, a forma como ele opera sobre si, ela já é um produto. Mas ele a partir dessa reflexão, ele se transforma enquanto sujeito, mas essa transformação dele enquanto sujeito repercute necessariamente na transformação desse próprio modo de viver. É um processo dialético, é um processo histórico dialético, e é um processo material. A gente tem que recolocar a dimensão valorativa dos signos, dos símbolos, dos sentidos na sua devida materialidade. O sentido ele não tem uma materialidade tangível, tal qual uma mesa, tal qual uma porta, mas ele não deixa, por não ser tangível, de ser material. Por quê? Porque a gente tem que entender a materialidade como algo que é capaz de não algo que é possível de ser tocado, mas algo que é possível de produzir efeitos práticos e concretos no mundo. E, como falou o André, é óbvio que uma mensagem, um canhão midiático, ele produz, através de símbolos, de bens simbólicos, a mudança de uma prática coletiva. Então, os símbolos são materiais, o simbólico é material. Né? Temos uma pergunta, então, do Pedro Henrique Pontalti. Como implementar uma ação social que intervenha na subjetividade individual em sua qualitatividade? Eu acho que seu microfone está desligado. Obrigado, Bruna. Pedro, essa é uma pergunta fantástica. O que fazer? Essa é a pergunta que a gente não pode nunca perder de vista. Quando uma pessoa fala, fiquei falando uma hora. Então, mas ele falou. E o que eu faço? Se o que eu disse não foi útil para fazer nada, esquece que eu disse que não prestou para nada. A gente avalia a utilidade do que a pessoa diz de forma de analisar, mas que efeito prático isso produz no mundo? Concreto, material isso produz no mundo? Bom, isso é uma ótima pergunta. Do meu ponto de vista, a gente tomando a dimensão coletiva como essencial, um dos pontos é justamente nós, enquanto psicólogos, e vocês, enquanto psicólogos formandos, ressignificar o próprio fazer de vocês. Isso já é. E o meu, evidentemente. Porque vocês também, no momento que vocês me convidam para fazer uma fala sobre essa relação entre fake news e saúde mental, vocês me fizeram pensar muito. Vocês não imaginam o quanto eu pensei. E refleti, e analisei, e ponderei. Então, eu também fui transformado por essa iniciativa concreta e objetiva que vocês colocaram no mundo. Vocês criaram um espaço no mundo que, se não fosse vocês, não existiria. E que o que foi dito hoje, neste momento, não teria sido dito. E o que foi dito nesse momento não teria produzido, se é que produziu, e aí o Pedro que vai dizer, algum tipo de pensamento capaz de ressignificar a relação do Pedro, da Bruna, com a sua própria prática e a sua própria relação com o mundo. Tá? Então, assim, do meu ponto de vista, não há um caminho. Não existe um caminho. Ou o caminho ele é múltiplo, ele é plural, ou ele não é o caminho certo. Cuidado. Quando o caminho é só um, é mais provável que tu chegue no abatedouro do que tu chegue na liberdade. Então, ou o caminho ele é plural, ou ele não é um bom caminho. Abram o olho. Então, tudo isso que a gente discutiu aqui, eu estou apontando e trazendo as contribuições da psicologia, as contribuições psicossociais para se pensar o fenômeno das fake news, por exemplo. Mas uma das coisas que a gente precisa se libertar urgentemente, e é o que é mais difícil, porque o modo de viver em que a gente vive não permite, é o seguinte, que a gente, enquanto sujeito, a gente é capaz de tudo. Não. A gente é limitado. E eu lamento
que essa racionalidade, que é uma racionalidade da disciplinarização, que eu não tenho nem ideia quantos cursos existem hoje no Brasil, por exemplo. Né? Eu acho que existem 1 trilhão de cursos. Há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, existia ciências naturais, existia a filosofia natural e existia a filosofia, a teologia. Nem era teologia, filosofia, era teologia. E pronto. E todos os saberes, eles eram aglutinados num todo, numa cosmovisão. E por isso que quando a gente pensa na universidade, a gente está acessando o pensamento universal. Mas, meus amigos, muitas vezes, como eu disse, esse modo da reflexão e do pensamento, ele não é o modo que o mundo espera de nós. Pelo contrário, o mundo espera que tu funcione e que tu te adapte perfeitamente à engrenagem produtivista. Pensar atrapalha. Logo, o ideal é que tu seja psicólogo e psicólogo faça A e não faça B. E quem faça C é o fulano. E eu não sei o que o ciclano faz. Então, primeiro ponto, a gente reconhecer o nosso adoecimento. Nós estamos doentes. Eu, André, estou doente. Então, nós estamos pensando a nossa realidade numa perspectiva da saúde, mas a gente não pode, por nenhum momento, ser ingênuo de desconsiderar que nós estamos adoecidos. Então, mesmo aquilo que a gente é capaz de pensar no nosso horizonte como sendo saúde, isso já é mordido por um adoecimento constitutivo que nos constitui enquanto sujeitos. E a gente não vai conseguir se libertar desse adoecimento. O que a gente vai conseguir fazer é tomar consciência desse adoecimento e mitigar os efeitos desse adoecimento concretamente no mundo. Eu diria que o que a gente precisa é ter um horizonte. A gente precisa construir um horizonte em que se articulem uma coletividade de sujeitos que venham das mais diferentes áreas, de sujeitos que pensem das formas mais diferentes possíveis, com as histórias o mais diferentes possíveis, para que a gente, enquanto coletivo, e aí por isso que eu concluí a minha fala dizendo que a gente, psicólogas, meus colegas, a gente tem que urgentemente retomar ou inventar como objeto específico da psicologia não a mente especificamente daquele indivíduo, mas os modos de viver que constituem e perpassam toda a subjetividade. Os modos de viver que, inclusive, podem ser pré-pessoais, que são independentes dos sujeitos. Como o André falou sobre a mídia, o ambiente midiático, ele constitui um berço socioantropológico, simbólico, de onde os nossos bebês vão nascer e vão se desenvolver e vão se tornar adultos. E esses bens simbólicos que hoje estão imediatamente presentes no mundo vão constituir essas subjetividades. Então não há uma forma. Há uma forma, na prática, como nós atuamos enquanto psicólogos clínicos, como nós atuamos como professores, como, por exemplo, a professora Daniela. Isso que ela está fazendo, patrocinando esse evento de vocês, isso é uma grande ação. Isso é uma grande ação. O importante não é, do meu ponto de vista, é claro, a gente mensurar o sucesso das nossas ações, pela adequação dos efeitos aos nossos objetivos. Porque os nossos objetivos são muito amplos, e é bom que eles sejam. É bom que a gente nunca perca a capacidade de sonhar. No momento que a gente perder a capacidade de sonhar, a gente só vai nos restar nos comportarmos bem. Então, à medida que a gente tiver sonhos, que a gente tiver a capacidade de conjecturar novos modos de viver, nós precisamos manter esse horizonte comum como um objeto a ser perseguido em todas as nossas práticas, com todos os nossos colegas, com colegas de outros cursos que transcendam a relação com a psicologia, projetos coletivos. A gente tem que, do meu ponto de vista, a gente tem que trabalhar por perspectivas temáticas, por temas, e não por profissões, não por campos profissionais. O tema do racismo, o tema da homofobia, o tema do capitalismo, o tema do neoliberalismo. Esses temas, eles são interdisciplinares. Eles não são nenhuma disciplina dá conta deles. A gente vive nesse mundo. Esse mundo é grande demais. Do meu ponto de vista, a gente tem que se tornar
tal qual os gregos, nosso objetivo não é encontrar a verdade que está posta lá. Nosso objetivo é nós nos transformarmos de modo a nos tornarmos aptos a encontrar essa verdade. Então a gente precisa se libertar desse adoecimento que nos constitui, como um primeiro passo. Depois disso, as possibilidades elas são inúmeras. Elas são inúmeras. Bom, então eu posso falar por mim. A palestra de hoje, então, me desacomodou, era um dos intuitos, né, do nosso DA, enfim, com esses assuntos. E temos muitos elogios, né, eu acho que faz a gente, como tu falou, repensar, resistir, né. Então, a Marina colocou um sábio, foi uma aula de filosofia e psicologia. O Douglas colocou uma das melhores palestras que eu vi nos últimos tempos, só agregou. O Alisson, então, só tenho a agradecer ao que vocês agregaram hoje. A Carla colocou, realmente nos faz pensar muito no alcance da ciência e para quem serve o conhecimento. O Pedro, que fez a última pergunta, colocou muito alto nível, comunicação muito eficiente, consegue transmitir muito conteúdo a diferentes tipos de percepções. Parabéns, isso é realmente único. O André também, que fez a colocação, colocou obrigado pelo retorno. Xará, baita palestra. E muitos outros elogios, eu acho que foi uma palestra que contemplou muitos comentários e muita gente. E, novamente, a gente agradece pelo lugar e pela fala maravilhosa. Bom, já disse, vou repetir, a alegria foi toda minha. Fiquei muito, muito feliz de conhecer esse diretório acadêmico Silvia Lane. Vou guardar com muito carinho essa experiência e muita admiração de todas vocês que organizaram esse evento maravilhoso e imprescindível, imprescindível. Tá? Eu queria deixar assim como uma última mensagem, pessoal, que a gente precisa urgentemente levar a sério a complexidade que é a existência humana. E nós, sobretudo nós, psicólogos e psicólogas, a gente precisa urgentemente dar o valor que a nossa profissão exige no cuidado que nós temos em relação à existência humana. Então, por favor, seguindo a pergunta do Pedro, disseminem coletivos. Disseminem coletivos, a gente precisa pensar. Não é abandonem, por favor, por algum momento, não durante toda a sua vida a gente precisa sobreviver, mas reservem momentos, e eu acho que essa situação da pandemia, da virtualidade que aproximou muita gente, é muito propício para isso. Disseminem virulentamente coletivos, se reúnam para discutir feminismo, para discutir racismo, para discutir colonialismo, se reúnam para pensar, para dizerem a palavra de vocês, para ouvirem vocês dizendo, para ouvirem o outro, para se enfrentarem as ideias, para problematizarem. Não se cansem com respostas. Não se cansem com respostas. A psicologia, do meu ponto de vista, ela não é um campo, uma ciência ou uma profissão que busca respostas. A psicologia, ela é uma ciência e uma profissão que busca perguntas. E a gente precisa estar capacitado de fazer perguntas. A gente precisa inundar o mundo de perguntas, não de respostas. A gente precisa, em todo canto, em todo lugar, fazer perguntas, provocar perguntas, coletivamente. Façam coletivos. Se não der certo um coletivo, façam outro. Não parem de pensar, não desistam de pensar, não se reduzam à cognição e não reduzam a nossa tão bela profissão, a nossa tão potente profissão, a simplesmente tratar das minúcias do funcionamento e da administração do nosso mundo, porque ele é feio, porque ele é terrível, porque ele é perverso. Mas a gente precisa reconhecer esse caráter horrível se a gente quiser um dia trazer luz e beleza para esse mundo.
fico aqui, me despeço. Muito obrigado, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e muito sucesso para todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, André, pela tua fala. Eu acho que os comentários dos colegas, eles já falam por si só. Eu só quero ressaltar o meu muito obrigada por tu perturbar com os teus pensamentos. Se pensamentos perturbam, hoje foi o que tu conseguiu fazer nessa noite, conseguiu fazer no curso de psicologia da UX. Eu acho que a dimensão ética e política que tu abre foi de uma maneira brilhante, que em poucos momentos do curso a gente vê muitas vezes teorias e técnicas muito isoladas, e essa dimensão, o compromisso ético e político da psicologia fica para trás. Eu acho que a gente continua na nossa semana acadêmica tendo isso muito forte, o compromisso ético e político da psicologia, em que todos nós estamos implicados, e que se a gente se reuniu hoje coletivamente aqui para te ouvir, é porque a gente está implicado nesse processo. E eu queria ressaltar, então, que a nossa semana acadêmica ela continua amanhã, às 17 horas, com a palestra O Estresse e a Flexibilidade Adaptativa em Tempos de Pandemia. Eu agradeço a todas e todos que se fizeram presente no dia de hoje, e novamente a tia André.